presidente Jair Bolsonaro criticou o candidato à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden. Bolsonaro deve responder a um candidato ao governo dos Estados Unidos? As declarações do candidato a presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foram alarmantes para o nosso país. Disse que poderia impor restrições econômicas ao Brasil em caso de não pararmos de destruir a Amazônia. Citou também que mais gás carbono é absorvido ali do que todo produzido pelos Estados Unidos. É muito claro que o interesse de grandes líderes mundiais na Amazônia, somente a compensação do carbono, vale trilhões de dólares. Fora toda a nossa biodiversidade, que pode ser explorada e gerar outros bilhões de dólares. O presidente Jair Bolsonaro respondeu às declarações e ameaças para defender o Brasil da forma correta, como um verdadeiro chefe de uma nação. Graças ao presidente Bolsonaro e ao ministro Ricardo Salles, é que nós estamos discutindo como é que vamos tomar conta da Amazônia. A soberania da Amazônia é nossa, ela é do Brasil, do povo brasileiro. O governo do PT, com sua trágica gestão que destruiu o Brasil, também fatiou a Amazônia e financiou ONGs internacionais interessadas somente em nossa riqueza, não em preservar o meio ambiente. Eles venderam a Amazônia e ninguém vai pôr a mão nela. Parabéns, presidente Bolsonaro. Nós não podemos permitir de forma nenhuma que uma pessoa fora do nosso país fale em relação à nossa Amazônia. A Amazônia, ela é do povo brasileiro. E existe sim uma questão de soberania nacional. Nós temos em alguns livros que são colocados aí mundo afora, a área da Amazônia como uma área de preservação internacional. Isso não é uma área de preservação internacional. A Amazônia é do Brasil. O Brasil cuidou, sim, nos últimos anos da Amazônia de uma maneira muito ruim, onde muitas ONGs, sim, foram colocadas lá. E se você pesquisar na internet, você vai ver o número de ONGs que existem na Amazônia, que é um local que, teoricamente, tem muito menos pobreza do que locais do Brasil, como a região norte e nordeste. E essas ONGs lá estão recebendo dinheiro público, recebendo dinheiro de outros países, para ficarem falando no meio ambiente, fazendo palestras internacionais e, sim, tomando conta das nossas riquezas, o que é nosso. Nós não podemos mais permitir isso. Nós temos hoje mais de 5 milhões e 500 milhões de quilômetros quadrados de floresta. São mais de 508 quilômetros de perímetro em volta da Amazônia. Você acha que é fácil fazer algum trabalho para a gente poder combater a grilagem, combater as madeiras que são cortadas legalmente? Esse é um trabalho que se faz, que demora anos e que não foi feito nos governos passados e que está sim sendo feito neste momento pelo nosso ministro Ricardo Salles. É muito claro todas as atitudes que estão sendo tomadas. Está na mídia, está escrito. Entrem, vejam, avaliem. Aí sim a gente pode falar. Criticar é muito fácil. Poucas pessoas são as pessoas que fazem. A grande maioria sabe criticar. E eu tenho visto esse governo agir, esse governo fazer. E daqui a pouco eu vou citar aqui numa próxima fala quantas coisas importantes estão sendo feitas pelo meio ambiente, que são muito além da Amazônia e que nós não víamos acontecendo no passado. Nós somos uma grande nação, nós somos um grande país. Nós não podemos de maneira nenhuma permitir que nenhum país do mundo desmoralize o Brasil. Sabe por quê? Porque esse país aqui é grande. Porque esse país aqui tem gente que trabalha, esse país aqui é rico, nós temos tudo, nós temos natureza, nós temos minérios, nós temos água, nós temos petróleo, nós temos a melhor agricultura deste planeta. Aliás, eu gostaria muito também de poder dar parabéns a esses agricultores que fazem um trabalho maravilhoso, que tem burocracias tremendas hoje. Grande parte das suas áreas não podem ser cultivadas por conta dessas formas de poder cuidar do meio ambiente. O Brasil é um país que cuida do meio ambiente e a gente vê uma coisa totalmente diversa hoje pela grande mídia, pelas colocações desses candidatos que querem desmoralizar o nosso país, porque, claramente, eles têm interesse aqui. Não se baseiem na grande mídia, pois grande parte dela tem viés, sim, em nosso país. Entrem, verifiquem o que é feito pelo Ministério, se dediquem, analisem, vejam que as pessoas que estão lá hoje estão tomando posturas que podem ser a favor do Brasil ou, eventualmente, precisam ser sugeridas de coisas melhores. Participe do seu país. Não abandone mais o Brasil como nós abandonamos nos últimos anos. É por isso que nós chegamos aqui. E a culpa de chegarmos até aqui é sua que está em casa. É minha. Nós não sabíamos em quem nós votávamos. Nós não cuidávamos do nosso país, das nossas cidades. Nós não cuidávamos das nossas escolas. Então hoje, o grande objetivo de estarmos aqui debatendo e podendo discutir o país, a coisa mais nobre em tudo isso é que você em casa possa ouvir as situações que acontecem dos dois lados, possa se informar e formar a sua própria ideia. Ajude o Brasil, participe,
Cobre. É só dessa forma que traremos o Brasil de volta para as mãos das pessoas de bem.